2 Coríntios capítulo 7. Nós vivemos a geração que não pode, e muitas vezes até por lei, ser repreendida, ser corrigida ou exortada. Nós vivemos o tempo em que as pessoas não aceitam a repreensão, que as pessoas têm ódio da correção, e que as pessoas ficam inimigas de outros quando exortadas. É uma geração cheia de si mesma. É uma geração tão cheia de si mesma, é uma geração tão aperfeiçoada no seu ego, que ela dificilmente olha para o lado, que ela olha somente para frente, que ela sempre pensa assim: o que eu vou ter? Como eu vou chegar para ter? Onde eu vou chegar depois de ter? E ela sempre está esperando algo para benefício próprio, algo que venha para ela dizer assim: eu consegui aquilo que eu quis. Essa geração nunca preenche o seu ego. Essa geração nunca é feliz, porque ela precisa de uma coisa, precisa de outra, e está sempre inconformada com o que tem. E quando há uma repreensão, ela corre da repreensão. Ela quer uma palavra de prosperidade, ela quer uma palavra que ela culmina com: a sua vitória chegou. A sua vitória vem essa semana. Você vai ter vitória. E de vez em quando, ela ainda quase que manda em Deus, ela quer mandar em Deus. E ela diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu quero. É uma geração difícil, mas é uma geração que está sentada em bancos de igreja por todo o nosso planeta. Mas é interessante que o lema dessa geração é: eu quero ser feliz. Quase que, em outras palavras, eu sendo feliz, não importa. Não importa o furacão Irma, não importa o que está acontecendo no México, não importa o que está acontecendo em Brasília, o que importa é que eu estou bem. E é interessante que Paulo traz uma exortação severa aos irmãos da igreja de Corinto. E no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz que há uma palavra de repreensão, uma palavra dura, porque Paulo estava angustiado pela vida dos irmãos. E é interessante que isso nós não temos visto. Obrigado, irmão. Quem não tinha nenhum, agora tem 2. Maravilha, obrigado, Deus abençoe. E ele escreve uma carta bastante severa, para demonstrar essa angústia no seu coração. Muitas vezes as pessoas querem alguém que alise seu ego, alguém que, mesmo a pessoa estando doente, diz: você está bem. E elas não querem receber uma notícia de que precisa ser mudada. E isso trouxe uma tristeza a essa igreja. E o próprio Paulo, sabendo, trouxe uma tristeza temporária a Paulo também. Mas é interessante que Paulo fez isso porque Paulo tinha um amor indescritível por aqueles irmãos. Paulo era realmente um pastor de ovelhas. E Paulo pastoreava as suas ovelhas com amor, com dedicação, debaixo de jejum, debaixo de oração, debaixo de uma total submissão a esse Deus santo, poderoso e tremendo. Esse era o coração de Paulo. Eu quero ler esse texto que se encontra em 2 Coríntios 7, a partir do versículo de número 8. Diz a palavra do Senhor: portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes conquistados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém? Segura a palavra.
pula na bênção? Ou não era isso que você esperava? Mas é isso que Deus tem para você. Vamos suplicar pela misericórdia dele. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor incondicional sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o seu projeto de salvação na cruz do Calvário foi a solução para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a porta da graça permanece aberta até agora, Senhor Deus. E se alguém aqui dentro não te conhece, hoje, se o teu Espírito Santo tocar esse coração, poderá haver também arrependimento aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, nós, os salvos, precisamos nos arrepender todos os dias, Senhor Deus. Nós precisamos dessa tristeza segundo Deus, Senhor Deus. Nós carecemos dessa tristeza segundo Deus, Senhor Deus. Nós suplicamos, Senhor Deus, para que haja aqui hoje, Senhor Deus, submissão à tua vontade, à tua palavra e à tua verdade, Senhor Deus. Tu és o Deus que pode transformar vidas, tu és o Deus que pode moldar o caráter, tu és o Deus que pode nos arrancar das trevas para a luz. No nome de Jesus Cristo. Incomoda os corações hoje. Que teu Espírito Santo haja aqui com liberdade, Senhor Deus. Que passeie no meio do seu povo com autoridade, Senhor Deus. Para que possa, Senhor Deus, causar decisões profundas aqui com o Evangelho da graça. No nome de Jesus Cristo, tem misericórdia do pregador. Tem misericórdia daqueles que receberão a pregação, Senhor Deus. Porque nós precisamos da tua misericórdia essa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Os objetivos da carta de Paulo eram o quê? Para que o povo obedecesse a palavra, para que um impostor que estava ali tentando derrubar a autoridade de Paulo também fosse repreendido, para que o povo se submetesse a Cristo Jesus e para que a paz então voltasse àquela congregação. Meus irmãos, a tristeza segundo Deus, ela traz algumas coisas na nossa vida. A primeira coisa que eu aprendo é no versículo 8, diz a palavra: porquanto, ainda que você tenha contestado com a carta, não me arrependo. Meus irmãos, muitas vezes a verdade de Deus, ela vai trazer incômodo no seu coração. Ela vai contra o seu ego. Ela vai contra aquilo que você acha que é certo. Ela vai contra principalmente as práticas que aqueles que se chamam cristãos têm praticado. Ela vai contra aquilo que você entende que é certo. Ela vai em contra aquela tradição que você recebeu dos seus pais, na maioria das vezes. E ela traz um problema no seu coração. Ela entristece a sua vida. A princípio, até o Paulo, ele fala, eu também fiquei um pouco entristecido por um tempo. Mas o que traz essa mensagem? Não me arrependo de ter enviado a carta. Eu quero que a palavra do Senhor confronte o seu pecado. Meus irmãos, nós entramos aqui o ano todo. Nós estamos agora em setembro, dia 10 de setembro. Quantos pecados você prometeu ao Senhor que abandonaria em janeiro? E ainda estão sendo estimados, acariciados, ainda estão sendo tratados e alimentados todos os dias. Porque você não foi coerente com a sua decisão e o seu propósito para com o Senhor. Meus irmãos, eu conheço crente velho de igreja, e ele fala, isso eu não mudo. Não conheceu a Cristo Jesus ainda, porque haveria de ser mudado. Eu e você precisamos desse confronto com os nossos pecados, para que nós possamos pensar na nossa vida e repensar as nossas atitudes, segundo a palavra do Senhor. Os pecados sem perdão levam o homem à separação de Deus, não só agora, mas eternamente. Ele tem um salário, diz a palavra em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o afastamento eterno de um Deus vivo, santo e poderoso. O salário do pecado me faz ser lançado ao inferno, com o diabo e seus anjos. O salário do pecado, ele me afasta de uma maneira tão forte da palavra de Deus, que o meu coração passa a ser cauterizado pelo pecado. A palavra do Senhor nos orienta que não devemos, então, acariciar o pecado. Não devemos, então, deixar que ele endureça o nosso coração. Não devemos, então, deixar que seja uma prática deliberada nas nossas vidas. Então, nós precisamos ser confrontados. E Paulo diz, eu não me arrependo de ter enviado esta carta,
porque era aquilo que você precisava, era aquilo que vocês precisavam. As pessoas não querem admitir que têm pecados. E eu não digo que não somos pecadores, sim, mas amar o pecado. As pessoas às vezes falam, Deus me salvou. A gente fala, aleluia. Mas salvou do quê? Do juízo final e da condenação ao inferno? Mas não te salvou da sem-vergonhice na internet? Mas não te salvou de emitir cheques sem provisão de fundos? Mas não te não te salvou de parar de judiar da sua esposa? Ela não te salvou daquela bebida? Ele não te salvou do adultério? Ele não te salvou da condenação pela fornicação? Ele não te salvou do aborto? Ele não te salvou do homossexualismo? Ele não te salvou da mentira? Eu não entendo o que é isso que as pessoas dizem que tem. Porque muitas vezes as pessoas continuam da mesma coisa. E há uma teologia protetiva de crentes assim, que é a teologia do crente carnal, que é uma má interpretação de Coríntios. Então a pessoa está lá, vivendo a vida como se nada tivesse sido confrontado. Não houvesse uma poderosa atuação do Espírito Santo na vida dela. E ela não aceita jamais que os pecados sejam confrontados, porque ela não é uma pessoa que recebeu verdadeiramente Cristo Jesus no seu coração. Davi era um homem que tinha Cristo Jesus no seu coração. E Davi pecou. E não pecou pouco, não. Ele adulterou. E para encobertar o seu adultério, ele mandou matar. E depois ele tomou posse da mulher de Urias. Mas havia algo no coração de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Arrependimento sincero e profundo. Para isso, Natã foi e confrontou o seu pecado. Para isso, nós precisamos ser confrontados com os nossos pecados todos os dias pela palavra do Senhor, para que possamos, então, ponderar a respeito da nossa vida, se ela é tão espiritual como nós declaramos que somos, ou se nós precisamos de voltar atrás, nos arrepender e nos prostrar diante do Senhor. Não me arrependo de ter enviado a carta. Um pastor amoroso, um pastor cuidadoso, um pastor que servia a Deus, sim, com intensidade, com a vida totalmente nos pés dele. Às vezes a igreja está quase arrebentada de pecado. E aí o pastor diz assim, olha, você é bom, Deus tem um plano na sua vida. Esse pastor é fraudulento, ele não tem coragem. E talvez ele esteja mais em pecado do que a própria igreja. Porque ele não tem coragem de enviar uma mensagem para corrigir a igreja do Senhor. A segunda coisa que eu aprendo aqui, quando Paulo diz no versículo 9, agora me alegro porque fostes contristados segundo Deus. Meus irmãos, a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo, ela pesa sobre os nossos ombros. Quando nós estamos ali tomando decisões e as nossas decisões não são de acordo com o Senhor e são totalmente mundanas, seculares. E o mundo coloca sobre nós um fardo e um jugo terrível. E traz sobre nós remorso, traz sobre nós decepção, traz sobre nós depressão, traz sobre nós até suicídio. Porque é isso que o mundo produz e a tristeza do mundo produz. Talvez a pessoa teve uma noitada. Ele deixou a sua mulher em casa e foi cometer um adultério. E esse adultério vai provocar nele isso, decepção, vai provocar tristeza. Uma hora ou outra vai provocar. Talvez uma pessoa hoje, ela falou, olha, hoje eu vou utilizar de drogas, e eu vou ter uma noite muito da hora. E ele sai, faz uso e abuso de drogas, mas depois ele vem para um momento de decepção, de tristeza profunda. E muitos desses chegam até o suicídio. Porque é isso que a tristeza, segundo o mundo, faz. No melhor das hipóteses, ele talvez abandone o emprego, abandone a família, abandone os projetos dele. Isso é aquele que não tem Jesus. E aquele que não foi entristecido segundo Deus. Alegria segundo o mundo traz o quê?
satisfação com as coisas transitórias, passageiras. Alegria segundo o mundo traz o quê? A sensação de que eu posso mais do que você. Eu tenho o que você não tem. Por isso, eu preciso andar perto de você para você ver o que eu tenho e para você se sentir mal e para que eu me sinta bem. Essa é a alegria do mundo. Eu lembro de um homem lá na Serra Pelada. Ele achou uma pedra muito grande. E ele falou, eu comprei 2 aviões, um para eu voar e outro para os amigos. Hoje, coitado, ele está na pior tristeza da vida, não tem nada. Mas foi a alegria que ele encontrou nas coisas desse mundo. E hoje ele vive a tristeza de não ter do que ele tinha. Mas a tristeza que nos interessa é a tristeza segundo Deus. A palavra do Senhor é tão maravilhosa, que ela diz que a tristeza segundo Deus, ela traz o arrependimento. Meus irmãos, quando o Senhor, Ele vem com a sua poderosa palavra no nosso coração, e nós a recebemos, e o nosso semblante cai, e o nosso coração se entristece, quando é no Senhor e na sua palavra, ainda que o momento seja difícil, ainda que a dureza do momento seja tão forte, que quase a gente queira sair por um caminho de mentira, por um caminho de desviar das coisas de Deus, se nós conseguimos permanecer nela, ela vai trazer um arrependimento, que ele traz uma mudança de mente. Você está achando que é só isso? De emoções e de valores. Meus irmãos, uma pessoa arrependida em Cristo Jesus, é uma pessoa que ela cai a ficha dela. Espiritualmente, ela consegue enxergar o quanto tem errado contra um Deus vivo, santo e poderoso. E ela agora tem a sua mente mudada. E as suas emoções também são transformadas pelo poder da palavra de Deus. E ela tem novos valores, novos desejos, porque ela foi entristecida com a correção dos céus. Mas essa correção dos céus lhe produz um efeito que não dura somente um dia, que não dura somente uma noite, mas que dura toda a sua vida. Eu queria que você entendesse. O arrependimento é quando eu me aborreço de mim mesmo. É quando eu olho para a santidade de Deus e eu olho para a minha vida, eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a minha vida e eu aborreço de mim mesmo. Eu não entendo por que a igreja hoje, ela fica tão... Quanto mais nós conhecemos de Deus, maior deveria ser, ou haveria de ser, o nosso quebrantamento em Deus. E maior deveria ser o nosso cuidado com as coisas de Deus. Não poderia ser de qualquer maneira. Hoje um mundo de egoísmo, de egocentrismo, aborrecer de mim mesmo, é algo terrível para o mundo lá fora. Mas nós precisamos disso, olhar para a nossa situação, que sem Deus é totalmente depravada, imoral. Nós não amamos a Deus, se o Espírito Santo não nos tocar. Aliás, nós não queremos nada de Deus. Lembra de você sem Cristo, como é que era? Você sabia que as coisas eram erradas, mas você tinha prazer nelas, porque você não tinha prazer em obedecer a Deus, você não tinha prazer em servir a Deus, você não tinha prazer pelos valores de Deus, você não tinha prazer pela palavra de Deus, e talvez alguns de vocês ainda não tenham, está aqui hoje. E essa palavra vem para exortar o seu coração, que você precisa entender que eu e você não somos nada. Somos homens e mulheres que sem Cristo, totalmente caídos, depravados, imorais. Não há sentença para nós, senão a condenação, sem Cristo Jesus. E arrependimento me leva a tudo isso. Por isso eu não confio na maioria das conversões de hoje. Porque eu não consigo, pelas entrelinhas da palavra, notar que um convertido,
ele não se arrepende todos os dias. Que um convertido, ele não volta atrás para ressarcir o prejuízo que ele deu a outro. Eu não consigo. Hoje cedo nós trabalhávamos sobre Zaqueu, sobre glorificar a Deus, a maravilhosa glória de Deus. E é interessante que o Senhor diz: hoje houve salvação nessa casa. Eis aqui um filho de Abraão. Por quê? Porque o Senhor atraiu Zaqueu. E Zaqueu respondeu ao Senhor crendo. E quando Zaqueu creu, ele foi salvo. E quando ele foi salvo, ele disse: eu quero doar metade do meu dinheiro aos pobres. E se porventura defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. E alguns exemplos foram lançados aqui. Aquele homem que porventura engravidou uma jovem. E ele foi embora e deixou a jovem lá com o filho. E daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele se pega contristado pela palavra, e a palavra faz um efeito, um arrependimento na vida dele. Eu tenho certeza que ele vai voltar lá. E vai ajudar aquela moça que está totalmente sozinha. E vai fazer alguma coisa. Porque ele vai ter atitudes práticas. Porque o arrependimento veio sobre a vida dele. E ele agora deseja abandonar o pecado e agradar a Deus. Esse é o arrependimento. Quando somos entristecidos pela palavra de Deus. Entristecidos por quê? Porque nos fere. Porque ela mostra quem eu sou. Apesar de eu ter 30, 40 anos de igreja, talvez eu nunca tenha passado por isso. E agora eu consigo enxergar pela palavra que eu não estou com essa bola toda, muito pelo contrário, eu sou nada. Porque a palavra provoca isso em mim. E eu então começo a passar por um quebrantamento maravilhoso, um arrependimento maravilhoso, e uma situação que eu me vejo, a situação de depravação, é a situação de constrangimento diante do meu pecado e de insatisfação diante do meu pecado. E eu estava com 30, 40 anos de igreja, e eu chego e falo: a minha vida foi mudada. O arrependimento, então, ele vai além. Olha o que diz a palavra no versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. Meus irmãos, se você for impactado com a palavra de Deus, entristecido por ela, se você se arrepender, se a presença do Espírito Santo inundar o seu coração, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser convencido do seu pecado. E você vai olhar para Cristo agora. E você vai desejá-lo. Haverá um choro na sua alma, e muitas vezes no seu rosto, tão forte. Porque você olhou a sua situação, e você olhou para aquele Cristo que te ama, e que foi até você, e Ele está fazendo ali um resgate. Então você confessa detalhadamente a podridão da sua vida, àquele que pode todas as coisas, ao sacerdote, sumo sacerdote. E você diz: meu Jesus, eu compreendo que eu sou depravado, e eu tenho feito isso. Isso não te agrada. E a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os que choram. Mateus capítulo 5, se não me engano, versículo 2. E ali o chorar é chorar pelos seus pecados. A igreja não chora mais, porque a igreja se acha perfeita, e nós não somos perfeitos, e a nossa justiça é trapo de imundície. Nós precisamos todos os dias nos prostrar diante daquele que é justo e fiel e santo. E nós precisamos chorar e confessar pecados e ter tristeza no nosso coração, porque nós pecamos contra Deus.
Nós não podemos levar essa vidinha que está tudo bem, essa vidinha de que está tudo maravilhoso, porque não está tudo maravilhoso. Só o dia que soar a última trombeta e que nós formos transformados num corpo glorificado, aí sim, nós estaremos livres do pecado para sempre. Eu queria que você analisasse no seu coração, qual a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual a última vez que o Espírito Santo trouxe ali a sua ficha criminal dos seus últimos 2 meses? E você olhou para aquela ficha pelos olhos da fé e você falou: misericórdia, eu tenho me afastado da presença do Senhor e da palavra do Senhor. Eu tenho pecado contra o meu Deus e não tenho me dobrado diante dele em confissão e arrependimento verdadeiro. Ai, meus irmãos, o não salvo, quando ele olha para Cristo, nessa condição, ele encontra a redenção que há nele. O Senhor vai redimir, o Senhor vai pagar a dívida. O não salvo, quando ele é ministrado pelo poder do Senhor, ao novo nascimento. Ao novo nascimento. O homem não regenerado, muitas vezes ele está na igreja, ele anda assim na igreja, não regenerado. A gente até pensa que ele é salvo, mas ele não abandonou o pecado. Ele ainda tem zelo pelo pecado. Ele ainda gosta do pecado. Ele não gosta de oração. Ele não gosta de leitura da palavra. Ele não gosta de congregar. Ele até está, mas isso se tornou um hábito na vida dele, se tornou um ritual na vida dele. E ele até deixa de fazer algo. Ele abandonou a bebida, ele abandonou o adultério, ele abandonou a fornicação, ele abandonou um tanto de coisa, a pornografia, ele abandonou a mentira, mas na verdade ele está louco para fazer isso de volta. Há nele um coração totalmente voltado para isso, ele continua sonhando e desejando isso. Mas a palavra do Senhor, ela vem para regenerar. Ela vem para tirar aquele coração que é de pedra e colocar um coração de carne, para temer o seu santo nome, para obedecer a sua palavra. Meus irmãos, como pode um novo nascido estar à frente de uma programação que não traz a glória do Senhor? Como pode um novo nascido regenerado fazendo uma compra na qual ele sabe que ele não tem condições de pagar? Como pode um regenerado manter uma relação sexual fora do seu casamento? Ou então, fora do contexto de casamento? E ainda dizer: eu sou um regenerado. Como pode um regenerado falar: olha, eu minto um pouquinho, mas todo mundo mente. Eu não roubei 51 milhões, mas eu roubei só 100 milzinho. Isso não é nada comparado com o outro lá. Mas compare a sua vida com Cristo, com aquilo que Cristo diz que é certo. Um regenerado tem um novo coração, um coração cheio do Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo, que vai ser moldado no caráter de Cristo. E nós, que somos nascidos de novo, nós precisamos chegar ao ponto de as pessoas verem Cristo Jesus através das nossas vidas. E a maioria delas vai nos odiar por conta disso. Ah, irmão, depois que eu fui para Cristo, eu estou cheio de amigos. Você não foi para Cristo. Você é inimigo do mundo. As pessoas não querem o que você fala que é certo. Esse dia eu recebi um telefonema. E uns amigos atrás, muitos anos, falaram: nós vamos aí em Poços, você vai dar uma festa para nós. Eu falei: mas na hora, irmão. Olha o que vai ter na festa. Hinos de louvor a Deus. Ministração da palavra de Deus. Tubaína com gelo e sem gelo. E coxinha. Com pouca carne, mas coxinha.
Ele falou, essa festa tua não vai ter ibope. Eu falei, mas eu estou dando a festa. Parece que não vai ter freguesia para a sua festa. Então não haverá festa. Porque é o que eu posso oferecer hoje. Não porque eu sou bom. Eu não sou bom, mas a misericórdia do Senhor, ela foi derramada sobre a minha vida. E eu não quero ser confundido. Meus irmãos, o regenerado tem uma disposição inabalável de servir a Deus. O regenerado tem um desejo insaciável de fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. O regenerado, ele tem o privilégio de poder, antes de tomar uma decisão, buscar na palavra de Deus para ver se aquilo agrada ou não ao Senhor. O regenerado, ele abre mão, muitas vezes, do seu direito, para que ele mostre Cristo Jesus a outras pessoas. E isso é o que o ego não gosta. É o que o ego não gosta. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz em Romanos 6,2 sobre o pecado. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? A conduta de um cristão, jamais ela é guiada pelo pecado. O pecado na vida de um cristão acontece sim, mas não é algo rotineiro e deliberado. Um cristão, ele não está em lugares do qual Cristo não se alegra que ele esteja. Um cristão, ele não tem o repertório nas suas palavras fora da Bíblia Sagrada. Um cristão, ele não tem os pensamentos moldados pelo mundo ou pelo sistema desse mundo, mas por Cristo Jesus. O cristão, ele é diferente, porque o pecado para ele não é mais aquele que move a sua vida. Agora ele é levado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus traz para ele o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E alerta ele em cada momento da sua vida. Como eu posso chamar isso? Resultado da graça. Resultado de favor de um Deus que seria mais que pertinente me mandar para o inferno. Mas pelo favor imerecido que ele derramou sobre a minha vida, eu fui tirado da condenação para a absolvição naquele que foi a cruz do Calvário. A graça traz esse resultado na vida de um homem. Olha, eu estou debaixo da graça. Tá, mas que vida é essa? Torta? Totalmente fora da palavra de Deus? Se alimentando das coisas que não são de Deus? Se deleitando nos prazeres desse mundo? Não há graça ali. Quem sabe haverá daqui uns dias ou até hoje, mas ainda não há. O resultado da graça me transforma. O resultado da graça me molda. O resultado da graça faz com que a minha vida seja o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Você já se arrependeu? Você busca na palavra de Deus ser contristado segundo Deus? Ser entristecido segundo Deus? Porque grande é o fruto que isso produz. O fruto produz salvação. O fruto produz arrependimento. É isso que produz. Esses são os frutos. A igreja precisa entender uma coisa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Não há como ficar indiferente diante dessa exortação da palavra do Senhor. Não há como ficar indiferente. Quando você realmente se arrepender diante do Senhor, a sua alegria será constante. Você passará a buscar Deus com toda a sua força, com fidelidade. Você vai se deleitar na sua graça. Meus irmãos, eu queria que você entendesse isso. Por que Paulo era tão alegre? E pelo menos 3 vezes na carta, segundo aos Coríntios, ele fala das privações e das dores que ele passou por servir a Cristo. A sua vida está muito boa. Você acorda, toma aquele cafezão sustância, trabalha, ganha o seu dia, volta, aquela almoção legal, depois você vai trabalhar de novo, depois você volta, aquela jantinha legal, depois você liga a sua televisão e vai dormir. Eu tenho notícia para você, você não conhece a Cristo Jesus.
não pode conhecer Cristo Jesus com uma vida tão pobre como essa. Qual que foi o momento de Deus? Onde mostra que você se alegra na graça do Senhor Jesus? Onde mostra que você tem a Deus com a mais autoestima do seu coração? Onde mostra que você é fiel a Deus em todas as coisas na sua vida? Não há como dizer. Aquele que tem a graça do Senhor, ele menospreza as ofertas do mundo. As pessoas se deleitam muito naquele versículo quando Deus diz: vocês devem orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. As pessoas pegam aquele versículo para ser um álibi para o pecado. Não, ele diz para você orar, porque a carne é fraca. Ele não diz para você pecar, porque a carne é fraca. Ele diz para você orar. Ele diz para mim orar. E se eu não orar, eu vou estar numa encrenca muito grande, porque a carne é fraca. E se você não orar, você vai estar num problema muito grande, porque a carne é fraca. Então ele não está dando um álibi para o pecado, mas está dizendo, exortando a igreja: ore, 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 porque senão você vai cair, porque senão você não vai resistir, e você começa então a agradar-se com as coisas do mundo e as suas ofertas, ao contrário de um nascido de novo, que ele despreza tudo isso. Paulo desprezou tudo isso, ele pegou tudo aquilo que ele tinha, aquela descendência da tribo de Benjamim, aqueles títulos de cidadão romano, aquele título, e ele falou que tudo isso ele considerou como esterco, porque ele viu algo muito melhor, Cristo Jesus e a sua graça e o seu favor. O mundo está correndo atrás de ter, o mundo está correndo atrás de ser. Hoje não basta uma pessoa ter uma faculdade, ele precisa ter um mestrado, depois ele precisa ter um doutorado, depois ele precisa ter um pós-doutorado, depois ele precisa fazer inglês, francês, japonês, alemão, espanhol, e depois ele morre e vai direto para o inferno, porque não tem tempo para Deus, não tem vida com Deus, não tem no altar de Deus a sua vida, porque ele precisa ter títulos, ele precisa ter dinheiro para comprar as coisas que o mundo oferece, porque são muito caras. E ele passa a sua vida toda sendo sugado pelo mundo. E ele precisa. Nós não precisamos de nada, senão da misericórdia de um Deus justo, perfeito e poderoso. Nós não precisamos de nada. Nós precisamos estar satisfeitos com o que temos. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que isso tudo aqui é transitório, e o homem é transitório, mas que a palavra de Deus permanece eternamente. Nós precisamos inculcar nos nossos filhos. Meu irmão, sabia que eu tenho filho de 30 anos? Mas boto no sofá e despejo. Não quer ouvir, não aparece em casa não. Porque enquanto eu for vivo, estiver na razão, e ver que eles estão dando uma saidinha de fora, vai em casa, vai levar a palavra. Vou ficar muito bravo se estiver fora da palavra. E tem genro também, olha o bacana ali, ó. Falou que é filho, mas então é comigo mesmo. Senta ali também. Porque eu preciso inculcar nessas crianças a palavra do Senhor. Porque eu amo essas crianças, e não há amor maior que esse, de você falar da verdade que é Cristo Jesus. Você está achando que eu estou com medo deles não ir mais na minha casa? Eu não, botei tudo isso em risco. Boto tudo isso em risco, e lá na pipoca pergunta para eles se não é verdade. Eu não tenho medo de perdê-los para mim, eu tenho medo de perdê-los para o mundo. Então eu queria que você entendesse uma coisa. Você está triste segundo Deus, ou você está triste segundo o mundo? Qual a tristeza do seu coração essa noite? É porque Deus mexeu no seu coração com a sua palavra? É porque Deus está te tratando essa noite de uma maneira eficaz, eficiente? É porque quando você sair daqui, você sabe que você tem mudanças para fazer, e não é amanhã que vai começar isso, é hoje, no nome de Jesus Cristo.
ou a tristeza segundo o mundo? É porque amanhã você não vai ter dinheiro para pagar isso, amanhã você não sabe se o freguês vai atender, ou amanhã você não sabe se o mundo vai te colocar mais um imposto, se o governo vai aumentar a gasolina pela terceira vez esse mês, ou você está triste por causa do mundo? Que Deus abençoe, que a sua tristeza venha do Senhor, para que haja arrependimento e para que haja salvação. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você ficasse de pé. Queria chamar o pastor Gerson para a gente orar por ele. Tem passado muito mal. Sobe aqui, pastor Gerson. Não quis ir embora, está ardendo em febre, teimoso, mas vai ficar crente também. Hoje ele escutou a palavra. Queria que ele fosse repousar um pouco. Há dias ele está passando por enfermidade. Tem mais alguém passando por enfermidade? Se quiser chegar aqui à frente, nós vamos fazer uma oração específica para você. Quer ficar aqui, pastor? Quer ficar embaixo? Tem mais alguém? A irmã Jô começou a servir a Deus direitinho, irmã Jô. Mas os problemas vêm, né? Caiu, bateu o rosto no chão. Mas está firme no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Eu sei que muitas vezes a enfermidade te rouba a paz. A enfermidade muitas vezes ela tira até o gosto pelas coisas de Deus por um tempo, porque os sintomas são muito evidentes. Mas eu queria que a igreja estendesse as mãos sobre esse povo aqui à frente. Nós vamos orar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, essas pessoas vieram aqui à frente porque elas têm passado por problemas de saúde. Tu és o Deus que conhece cada coração, cada organismo. Tu és o Deus que tem a palavra, Senhor Deus, de cura. Tu és o Deus que pode transformar toda e qualquer situação. E nós colocamos aqui cada vida no teu altar, Senhor Deus. Transforma situações essa noite, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus. Para que haja, Senhor Deus, esse povo de te servir cada vez mais, Senhor Deus. Para que eles avancem com o evangelho da graça, Senhor Deus. Para que a vida deles seja uma vida, Senhor Deus, que vai além daquilo que os homens normais fazem, que as mulheres normais fazem, mas que eles deem toda a sua vida por Cristo Jesus. Senhor Deus, Tu és o Deus que pode curar, Tu és o Deus que pode restaurar vidas. Faz um milagre aqui dentro dessa igreja também por as pessoas que estão sendo tratadas pela palavra essa noite, Senhor Deus. Que o convencimento do Teu Espírito Santo chegue nos corações, Senhor Deus, e que elas possam crer no Senhor Jesus Cristo. Que possa haver decisões aqui hoje, Senhor Deus. Arrependimento de conduta, Senhor Deus. Transformação de vida. Retorno ao Evangelho, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós não queremos sair daqui sem ser tratados pelo poder da Tua palavra. Que essa semana essa igreja caminhe, Senhor Deus, de uma maneira especial, em santidade, em compromisso com a verdade. Que as pessoas possam ver Jesus Cristo através de nós, Senhor Deus. Que essa igreja ande na submissão do Senhor. Que essa igreja ame a Tua palavra de uma maneira tão forte que ela não consiga ir para o trabalho sem se deleitar na Tua palavra, sem dobrar os seus joelhos em oração e sem dizer: ai de mim, Senhor, sou um miserável pecador, preciso da Tua palavra sobre a minha vida. Transforma o meu coração essa manhã, Senhor Deus. Senhor Deus, nós não queremos ser crentes nominais, Senhor Deus. Nós não queremos ser religiosos, Senhor Deus, cheios de rituais, Senhor Deus. Mas no último dia, onde o Senhor vai chamar a sua igreja, o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós não queremos, Senhor Deus. Tem misericórdia de cada um de nós. Senhor Deus, se alguém aqui hoje foi incomodado, Senhor Deus, que ele possa estar nos procurando para ter uma conversa, Senhor Deus. Quem sabe, Senhor Deus, para que expliquemos para ele mais, Senhor Deus, sobre o Evangelho da Graça. No nome do Senhor Jesus, faz um milagre aqui. Que essa igreja seja igreja fora dessas paredes, Senhor Deus. Que cada família aqui, Senhor Deus, sinta o cuidado de Deus sobre ela, Senhor Deus. Que cada família aqui hoje seja ministrada pelo poder do Teu amor. No nome do Senhor Jesus, eu abençoo essa igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja liberada sobre esta igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém.